Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja o momento que você estiver assistindo este vídeo, eu quero que a graça de Deus esteja sobre você e sobre a tua família. Obrigado por assistir. Deus tem uma palavra para você e a pergunta é que muitos deveriam, ou talvez estejam fazendo. O título dessa mensagem é: o que farei para ir para o céu? O que farei para ir para o céu? É uma pergunta. O céu é uma realidade. O inferno também é uma realidade. Purgatório não é realidade, é invenção. Viver aqui somente, que a vida acaba aqui, é uma outra mentira. E nós precisamos estar preparados para ir para o céu ou ir para o inferno, que são duas realidades. Uma linda, belíssima, mas a outra cruel. E eu quero falar deste assunto para você. E você e eu não somos os únicos a perguntar ou a fazer essa pergunta. Já existiu no passado. E agora nós vamos falar desse assunto. Mas vamos orar primeiro. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste este vídeo. Eu sei, meu Deus, que ela tem esta e outras perguntas para fazer. Mas, Senhor, nós temos, ó Deus, a liberdade de, neste vídeo, dizer a ela que esta pergunta talvez seja a mais importante da nossa vida e que precisamos nos preparar as nossas bagagens para encontrarmos contigo, Senhor. A nossa bagagem espiritual, dela nós vamos falar neste vídeo. E o Senhor nos preparará para que alegremente nos encontremos contigo quando o Senhor nos chamar desta vida para outra vida. Por isso, Pai Santo, abençoa este lar que entra esta palavra, abençoa esta família que recebe esta palavra, abençoa esta pessoa que recebe esta palavra e dê a ela vitória no nome de Jesus. Assim eu oro por ela. Amém. O que farei para ir para o céu? Vamos tratar desse assunto? Bom, Jesus estava em um lugar, falou uma certa coisa que suscitou no que vamos ler. Então, lemos assim, Lucas capítulo 10, versículo 25, até o versículo 28. No versículo 25 diz assim: levantou-se certo doutor da lei e, tentando provar Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta que fizemos no título. O que farei para ir para o céu? O que farei para herdar a vida eterna? A intenção dele era provar Jesus. Nós vamos falar deste assunto. Então, Jesus lhe disse, na sua Bíblia pode estar, Jesus lhe respondeu. Não, Jesus não está respondendo a ele, Jesus está dizendo a ele o assunto que ele estava buscando saber. A prova que ele tinha para Jesus era para ver se Jesus contradizia a lei. E Jesus então diz a ele assim: o que está escrito na lei? Como lês? Ou como você lê? O que está escrito na lei? E ele respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Na lei não tem esta parte aí de todo o teu entendimento, mas o doutor acrescentou: de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele e lhe disse: respondeste bem. Faze isto e viverás. Jesus, então, dizendo isto para ele, estava exatamente dizendo: você está de parabéns. Você, como doutor da lei, sabe exatamente como diz, e você até acrescentou que para amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma
e com todo o suas forças, precisa amá-lo com entendimento. Entendimento para o judeu é uma palavra muito profunda, porque o judeu, o tradicional, pensa e pensa bem, que do coração é a fonte da vida, que ali está todo o raciocínio, todo o juízo. Então, se você amar a Deus com seu coração, você vai ter neste coração sabedoria, conhecimento, entendimento, que Ele é a fonte da vida. E ele respondeu muito bem, 4 pontos. E quando ele diz o 5º ponto, ele diz, e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Neste texto, nós vemos 2 ordens de Jesus. Essa primeira ordem, faze isto e viverás. E depois vamos comentar da segunda ordem de Jesus. Porque quando os pregadores pegam esta palavra, eles já vão pelo título, o bom samaritano. E a mente do pregador está baseada no samaritano, e fala tudo do samaritano e do bom samaritano. Mas eu vejo um ponto aí muito interessante nesta parábola que Jesus conta como resultado. Jesus tinha acabado de falar de vida eterna para os discípulos, né, os 70 enviados por ele, que estavam muito felizes, e eu falei disso no vídeo passado. Eles estavam felizes, eles estavam assim, delirando de felicidade, estavam atônitos. Como isso pode acontecer? E Jesus cita uma coisa muito importante, que é verdade, mas oculta para muitos. Jesus diz, a alegria de vocês é entendível, mas se alegrem mais por terem o nome de vocês escrito no livro da vida. E que livro é este? Desde quando fala-se deste livro? Agora vem este doutor da lei que ouvira Jesus falar que eles deviam ter alegria em ter o nome escrito no livro da vida, e o que ele lembra? Ele está falando da lei, ele falou do livro da vida, ele falou dos reis e profetas, ele está falando de Moisés e está falando dos reis e profetas. Isso está dentro da lei. Eu vou testá-lo para ver se ele sai fora da lei agora. E disse a ele, mestre, o que terei que fazer para ter o direito? Quando ele diz herdar, é herança. Ele está falando de testamento. Tinha que estar escrito para dar direito. E ele então fala exatamente isto, mestre. Você é um ensinador, o Senhor sabe todas as coisas. Então diz para mim, o que farei para ter o direito de ter a vida eterna, de herdar a vida eterna? Jesus pergunta a ele, mas você é doutor, você conhece o testamento, que está escrito, como você lê? E ele dá a resposta exata. Vê então, que até então a parábola do bom samaritano não se resume por aí. E então ele dá a resposta, e Jesus disse, você está de parabéns, doutor. Você conhece, você está me perguntando, mas você conhece, e conhece bem. Então faze isto e viverás. Mas ele quis se desculpar porque Jesus disse que ele tinha uma teoria boa da lei, mas não tinha prática. Jesus tinha acabado de dizer, faça isto, viva isto na prática, e você viverá. Você terá então essa herança tão procurada, tão dita por você. Mas ele quis se justificar, dizendo, tudo isto eu sei. Mas o Senhor poderia me dizer, quem é o meu próximo?
Mas lá em Levítico está o próximo. Levítico capítulo 19, se não me engano, está o próximo. Tudo o que fazer para o próximo, quem é o próximo, conviver com o próximo, respeitar o próximo, cuidar de órfãos, das viúvas, não ser... ter juízo para ajudar o pobre, simplesmente porque ele é pobre, mas ser justo no julgar tanto o pobre quanto o rico. Então você tem que ser imparcial mesmo se a pessoa for pobre. Você não vai tentar ajudá-la e se tornando parcial porque ela é pobre. Não, tenha um juízo verdadeiro, repreenda aquele que errar. Ali está dizendo como você deveria tratar a si mesmo. Em Levítico capítulo 19, eu creio que 18 versículos fala sobre o próximo, ou uns 12 fala sobre o próximo, como tratar, como ter uma balança justa. Ele tinha lido isso, mas ele queria se justificar. Eu não entendo quem é este próximo. Quem é ele? Aí Jesus então diz, eu vou te propor uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Este homem carregava bens, caíam nas mãos dos salteadores. Esses salteadores, no caminho entre Jerusalém e Jericó, o roubaram. Roubaram, e não contente só com o roubo, parece coisinha do Brasil, né? Esses assaltantes do Brasil, esses delinquentes do Brasil, não só contentes com o roubo, eles então bateram nele, deixando meio morto, ou quase à morte. Mas descia também pelo mesmo caminho, ou seja, de Jerusalém a Jericó, um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Descia pelo mesmo caminho um levita, e quando viu, também passou de largo. Mas Jesus diz, viajava por ali um samaritano. Um homem que não podia cruzar o caminho do sacerdote e nem do levita, porque eles discriminavam os samaritanos. E Jesus então disse, esse samaritano, quando olhou e viu aquele homem caído, ele se aproximou dele. Ele se dobrou ali. Ele viu que ele estava ferido, então ele pegou do seu vinho e do seu azeite e passou nas feridas e foi limpando e curando aquelas feridas. Pegou aquele homem, colocou no seu transporte ou no seu jumento e levou até uma hospedaria. Ele ficou ali cuidando dele. Só no dia seguinte que ele tinha que seguir a sua viagem, ele tira 2 dinheiros, ou 2 salários, né, de um diarista, 2 diárias de um trabalhador, deixa ali com o hospedeiro e diz, cuida dele. E se porventura for necessário gastar mais do que eu estou deixando, quando eu voltar, eu te pagarei. Jesus pergunta, quem desses foi o próximo daquele homem? E então, o doutor responde, foi o samaritano. Mas este doutor discriminava também o samaritano. Ele só respondeu porque ele viu graça nas palavras de Jesus. E Jesus, sendo um judeu, deveria então discriminar o samaritano e não discriminou. Pelo contrário, Jesus apresenta ali bondade, amor, simplicidade, confiança, misericórdia, compaixão, tudo num pacote, ou talvez embutido neste samaritano. Ele não tinha como responder outra coisa. Ele diz, o samaritano. Mas eu quero dizer uma coisa muito profunda para você. Quero voltar agora. O homem descia com seus bens, com seus valores, de Jerusalém para Jericó. Diz-se que Jerusalém está acima do nível do mar, a 750, 800 metros acima do nível do mar. E Jericó está somente 250 ou 300. Então, comparado Jerusalém com Jericó, está 500 metros de altitude de Jerusalém a Jericó, no mínimo. A estrada era deserta, perigosa.
risco de morte ali. E o que acontece? O homem desce de Jerusalém. Quando você vai olhar para o lado espiritual, Jerusalém simboliza a presença de Deus. Jerusalém simboliza a graça de Deus, o amor de Deus. Onde está Deus? Onde está a bênção de Deus? Mas o homem resolve descer para Jericó, que simboliza a cidade do pecado. Isso no mundo espiritual. O que queria fazer este homem lá em Jericó? E porque ele se jogou numa estrada deserta em tempo de morrer, colocando a sua vida em jogo. Mas tristemente não foi só esse homem que descia. Descia também o sacerdote. O que estaria fazendo este sacerdote? Saindo da presença de Deus para ir para Jericó? E ainda se jogar num caminho perigoso? Tristemente, após ele ignorar, talvez ele pensou que aquele homem, isso é um talvez, a Bíblia não diz, fosse um samaritano, por isso negou-lhe socorro, negou-lhe misericórdia. Mas desce um levita também, um adorador, um guardador das leis de Deus, descendo também de Jerusalém para Jericó, saindo da presença do Senhor. Por quê? Por que estavam fazendo isso aquelas pessoas que eram pessoas próximas de Deus? Agora deixando a presença, deixando o abrigo de Deus, o aconchego de Deus, onde eles ouviam Deus, eles sentiam Deus, agora está descendo para Jericó, a cidade da perdição, e um caminho deserto, onde os inimigos, os ladrões, os salteadores aproveitam a oportunidade. É triste saber que essa realidade acontece hoje. Quantos sacerdotes estão deixando a presença de Deus para se envolverem com coisas desta vida? Quantos sacerdotes estão fazendo a obra de Deus, entre aspas, para terem sucesso, para se envolver com as coisas desta vida? O Deus de muitos tem sido o ventre, o sucesso, o grande nome. Eu vou escrever o meu nome na história. Sabe? Todo youtuber desses da vida fica, curta meu vídeo, porque senão a plataforma vai tirar, não vai propagar. O que eu quero que você saiba através dos meus vídeos é que Jesus está voltando e Ele pode perdoar os teus pecados. Ele pode consertar a tua vida. Ele quer que você viva uma vida diante dEle, que não saia da presença dEle, como descia aquele sacerdote e aquele levita e aquele homem, 3, que estavam saindo da presença do Senhor para ver as curiosidades, talvez, de Jericó. Mas um caiu nas mãos dos salteadores. E 2 se desviaram do necessitado, do oprimido, do machucado por Satanás e seus demônios. Mas ali viajava o samaritano. Não quer dizer que o samaritano estava indo para Jerusalém, porque eu acredito que até ele nem estava indo para Jerusalém. Estava viajando e viu o necessitado e se apiedou dele. E colocou para fora aquilo que ele tem por dentro. O que o sacerdote não tinha, o que o levita não tinha, o samaritano tinha. E colocou para fora, que se chama amor. Não interessa a cor da pele daquele que caiu nas mãos do diabo. Não interessa se ele é rico, é pobre, se tudo dele foi levado, se ele foi ultrajado, se ele foi humilhado e massacrado. O que interessa é que ele está meio morto só. Mas a vida dele, e eu vou tratar com a vida dele. Eu vou dar o meu melhor, o meu vinho que eu separei para a viagem, o meu azeite que eu separei para a viagem. Caso eu me ferisse, eu iria usar o meu azeite, mas eu vou usar no necessitado. Eu vou usar neste aí que está quase morrendo. E se depender de mim, a morte não vai ceifar esta vida. Que linda coisa fez o samaritano. Que coisa gostosa. E quando o doutor responde para Jesus, foi o samaritano que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores.
Jesus diz: vá tu e faze o mesmo. Que Jesus estava dizendo para aquele doutor da lei: é certo que a lei diz que você deve amar a Deus, que você deve amar com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E você acrescentou com o teu entendimento. Tá certo isso? Mas isso não te garante a vida eterna se você só tiver isso na teoria e não na prática. O Jesus estava dizendo àquele doutor: esquece a teoria, seja mais humano. Esquece esta questão de se assentar aqui para me tentar com teu conhecimento. Tem tanta gente tentando Deus com seu próprio conhecimento. E a Bíblia, ela é clara em dizer para você e para mim, Provérbios capítulo 35, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes nós somos sábios demais. Quantos pastores aí são sábios demais? Músicos, escritores, doutores, palestrantes, falam para multidões, são recomendáveis. Tem um círculo de amigo muito forte, só prega em igreja grande e só traz pregadores de igreja grande para pregar na deles. Quanta hipocrisia, quanta sujeira camuflada de limpeza, quanto coração sujo descendo para Jericó, abraçando este mundo, esquecendo-se da grandeza de Deus, de ser cristão de verdade, de fazer aquilo que a Bíblia diz para fazer. Você pode examinar. O samaritano examinou. O sacerdote e o levita não quiseram nem examinar. Passaram de largo, foram para o outro lado. Mas o samaritano examinou e disse: ele não está morto. Não importa a raça, ele não está morto, ele é uma vida e eu vou ajudar esta vida. Você pode examinar. Não vai em toda a conversa de pessoas pedindo ajuda por aí. Estamos fazendo missões em tal lugar, manda a sua oferta. Estamos com a campanha tal, manda a sua oferta. Não seja tolo, examine. E eu recebo muitos pedidos no meu celular de ajuda. Eu examino. Eu não mando ajuda para qualquer um. O meu dinheiro não é capim. O meu dinheiro é para provocar alimento. Mas o alimento, a medicina, o alimento é para quem tem fome, a medicina é para quem está ferido. Então o dinheiro é para isso, para promover saúde no local certo, para a pessoa certa. Mas examinar é bom. Porque passaria o samaritano azeite e vinho naquele homem se ele tivesse morto? Mas não, primeira coisa que ele checou, ele está meio morto, mas ainda há vida neste corpo. A minha pergunta volta ao título: o que farei para ir para o céu? Primeiro, você precisa estar vivo. E vivo não fisicamente, não estou dizendo fisicamente, vivo no teu espírito, vivo na tua alma, vivo no teu coração, vivo nas tuas forças, vivo no amor, vivo no entendimento. Você precisa, eu falei que no hebraico essa palavra entendimento vem do coração, que define tudo, que tem luz para tudo. Você precisa ter luz, você precisa entender, você precisa ter discernimento, o porquê você é cristão, o porquê você vive e o porquê Deus está te colocando neste mundo, te colocou neste mundo, está permitindo que você esteja aqui. Há um propósito. Você é peregrino aqui, como eu sou. Nós não somos daqui, esta não é a nossa casa, este não é o nosso lar.
Existe um lar na glória que Jesus está preparando. E ele disse, quando estiver pronto, ele voltará e me levará e te levará. Então não estribe no teu próprio conhecimento. Eu sei que eu sou tão julgado. Tem pessoas que nem me conhecem e já fazem julgamentos. Ontem alguém disse que eu não deveria falar de religião. Eu não falo de religião, mas ele disse que eu não deveria falar de religião porque religião tem matado muitos grupos. Mas é mentira. É a falta de Cristo, a falta de palavras com vida eterna, ou de vida eterna que tem matado muitos grupos, muitas amizades. Quando você fala de Jesus, precisa ter graça no teu olhar, no teu falar. Você não apresenta um Jesus punidor, um Jesus covarde. Pelo contrário, Jesus foi tão dócil com aquele doutor que tentava prová-lo. E ele disse, doutor, muito bem, mas está faltando viver na prática. Você, meu irmão e minha irmã que me assiste, viva na prática o cristianismo. Seja cristão de verdade. Não desça de Jerusalém para Jericó. Você está correndo risco quando sai da presença de Deus para tentar descobrir essas belezas que o mundo diz oferecer. Isso é ilusão, isso é para enganar aqueles que são escolhidos de Deus. Porque os filhos do diabo já sabem a sujeira que é este mundo. Mas os filhos de Deus, se forem curiosos, podem cair na tentação do diabo. Por isso, ore, jejue, busque a Deus, estude a palavra de Deus, faça pergunta ao teu pastor, mas exija que o teu pastor seja um homem que busque a Deus, que tenha joelhos no chão, que tenha uma vida com Deus, e quando você questioná-lo, alguma coisa de necessidade da tua vida, ele tenha para você palavras de vida eterna. Então, respondendo, o que farei para ir para o céu? Seja cristão de verdade, e você terá o nome escrito no livro da vida. Moisés sabia que ele tinha um nome escrito no livro da vida. Você e eu também podemos saber que temos no nome de Jesus. Um grande abraço meu, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e obrigado por assistir o vídeo. Abraço meu.